Oi, gente, mais uma vez então nós estamos aqui para essa caminhada com Jesus, para aprender com Jesus e conformar a nossa vida à vida de Jesus. Então, para fazer essa caminhada conosco e em nós, vamos pedir que o Espírito Santo venha Ele mesmo ser em nós, entender em nós e nos transformar. Vem, Espírito Divino, manda tua luz lá do céu. Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons. Luz que penetras as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem, se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as manchas, infunde calor de vida no gelo, doma o espírito idômito, guia quem perde o caminho, distribui teus 7 dons, conforme a fé de teus servidores, e por tua bondade, por tua graça, recompensa quem se esforça, salva quem busca salvar-se. Dá-nos teu gozo eterno. Amém. Pois muito bem, hoje nós já estamos numa distância bem longa com Jesus, nessa caminhada dele terrena, e aqui, a partir de hoje, começa a descida de Jesus, a descida do homem Jesus. O anúncio da boa nova havia enchido de sonho o coração dos pobres, mas também havia provocado um estouro de indignação nos guardiões da sã doutrina, os chefes do Sinédrio de Jerusalém. E estes submeteram Jesus, o pobre de Nazaré, a um perigoso assédio de espionagem e fiscalização. Os que se opuseram com maior ferocidade à mensagem de Jesus foram os fariseus. Foram eles que cunharam certos estribilhos que nós já conhecemos, como, por exemplo, fizeram, correr de boca em boca, como, por exemplo, amigos de publicanos e pecadores, amigo do vinho. Este anda com os pecadores e come com eles. Qual é a explicação desta confrontação? De seu ponto de vista, os fariseus tinham motivo de indignar-se. O que Jesus ensinava transgredia as normas da religiosidade popular, pois seu primeiro princípio era o afastamento e a incomunicação com os pecadores. Pois, de acordo com sua doutrina, qualquer trato com os impuros convertia-os em impuros. Bem sabiam os chefes do Sinédrio que Deus é clemente e misericordioso, mas, segundo eles entendiam, esta benevolência divina estava reservada para os justos. Se os pecadores queriam se fazer merecedores
da clemência divina, primeiramente deviam deixar de ser pecadores. Quando abandonassem seu caminho errado e se convertessem, só então receberiam a bondade divina, porque entendiam que a graça é um presente que só se dá aos justos. Em contraste com essa doutrina, o amor do Pai, segundo ensinava Jesus, era oferecido sem condições prévias, precisamente aos pobres. Esta novidade deixava as coisas como se o comportamento moral não importasse grande coisa aos olhos de Deus. E isto, para eles, era extremamente grave. Em toda religião, e muito mais na teologia judaica, a conduta moral condicionava a autenticidade de uma religião. A conduta moral condicionava a autenticidade de uma religião. Não sendo assim, na religião de Jesus, apareciam questionados os fundamentos mesmos de toda religião. Por conseguinte, a novidade de Jesus atentava de alguma maneira contra a ética e a moral. Os fariseus não se davam conta que, ao dizer: se quer receber a graça, converta-se primeiro, implicitamente estavam negando o amor de Deus, porque o amor que impõe condições não é amor. Os fariseus não se davam conta de que, ao dizer: se quer receber a graça, converta-se primeiro, implicitamente estavam negando o amor de Deus, porque o amor que impõe condições não é amor. E o amor de Deus é amor. Por isso não impõe condições. É amor puro, não é troca. Em contraste, segundo o pensamento de Jesus, se os pecadores experimentam primeiro a ternura do Pai, logo sentirão desejo de converter-se ou de voltar aos braços do Pai, Para Deus, ao amor nem sequer se propõe a conversão do pecador. Deus ama gratuitamente, sem motivos, sem um porquê, sem um para quê, sem buscar interesse, sem buscar utilidade alguma, sem impor condições prévias, simplesmente porque Deus é amor. Esta é a grande novidade, a verdadeira volta completa ou revolução do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratuidade do Pai. Desta novidade, exposta clara e insistentemente nas parábolas, era inevitável que surgissem como reação o escândalo e a indignação e a confrontação total entre Jesus e os guardiões da ortodoxia. Aos olhos das autoridades religiosas, Jesus parecia como um herege e, de certo modo, até como um corruptor. Nada terá de estranho, então, em nome da sã doutrina, o cerco inquisitorial que de agora em diante vão estender em torno do pobre de Nazaré.
Jesus justificará sua boa nova com comparações humanas de sentido comum evidentes à primeira vista. Acaso a pessoa sadia procura um médico? Está evidente que a razão de ser da profissão médica é o enfermo. E o médico, como é óbvio, vai em busca dos enfermos, não dos sadios. O pastor não se preocupa com as 99 ovelhas que estão bem seguras no aprisco. Todo o seu desvelo é por aquela fugitiva, que entre riscos e abismos deixa o rebanho inteiro e se lança à procura da extraviada. Não veio para prodigalizar cuidados aos justos que não os necessitam, e sim aos pecadores. Assim mesmo o faz meu Pai. Não somente isso, Jesus recorda em numerosas parábolas a bondade excepcional de Deus, que é a essência mesma de Deus, como a da dracma perdida, como a do filho pródigo. Mas atenções e preferências de Jesus pelos pecadores e marginalizados são um sinal, uma maneira gráfica de anunciar que Deus é amor. Quer dizer, nos ditos e atos de Jesus se atualiza e se representa o Deus amor, e se representa o amor incondicional do Pai. Há muito mais. A motivação profunda do bloqueio inquisitorial com que vão acercar Jesus desde este momento é a sua predileção pelos pobres. E o Frei explica que na teologia de Israel a riqueza era sinal de benevolência divina e a pobreza era sinal de reprovação. Um homem é pobre porque é pecador. Um homem é rico porque é justo. E neste jogo de conceitos, Jesus introduz uma verdadeira revolução. Um homem, justamente por ser pobre, tem garantida a predileção divina. Os prediletos de Deus são os pobres, por conseguinte, também os pecadores. E isto, naturalmente, devia soar como um estampido nos ouvidos dos saduceus e sumos sacerdotes que controlavam a riqueza total de Israel naquele tempo. Conclusão: no fundo da tremenda confrontação que vamos presenciar, se agita a questão do amor preferente de Jesus pelo pobre. Em suma, Jesus foi eliminado por haver optado pelo pobre. Eita, isto foi há 2000 anos. Agora o nosso passo. Havemos de nos perguntar: e hoje? O que será que aconteceria com Jesus na sociedade de hoje? Ainda bem que o nosso dever primeiro não é consertar o mundo,
mas contando com o poder, com a misericórdia de Deus, corrigir, consertar o nosso coração, ou melhor, consertar o meu coração, ajustar o meu coração ao coração de Jesus, o que sentia Jesus, o que pensava Jesus, ou melhor, o que pensa Jesus, o que sente Jesus. E o meu dever já não é o meu entendimento, já é o entendimento do Espírito Santo em mim. Eis o nosso passo de hoje, o nosso degrau na subida para Deus. Aos que querem verdadeiramente seguir os passos de Jesus. Por isso, é o que nós pedimos para Ele, que o nosso coração, que os nossos sentimentos, que os nossos entendimentos sejam os pensamentos dEle, os entendimentos dEle e a ação dEle, que sejam as nossas. Então, nós vamos fazer uma oração e nos perguntar, como eu olho para os pobres e marginalizados hoje? Como eu olho para eles? O que sinto quando olho para eles? O que penso? Verdadeiramente, eu quero olhar com os olhos de Jesus, pensar como Jesus e sentir como Jesus? Então, vamos caminhar. Eu falo com a boca, vocês com o coração, e nós vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, que Tua presença inunde por completo o meu ser. Que Tua imagem fique marcada a fogo dentro de mim, para que eu possa caminhar à luz de Tua imagem e pensar como Tu pensavas, sentir como Tu sentias, agir como Tu agias, falar como Tu falavas, sonhar como Tu sonhavas e amar como Tu amavas. Que eu possa, como Tu, despreocupar-me de mim mesma para me preocupar com os outros, ser insensível a mim e sensível aos outros, sacrificar a mim mesma e ser ao mesmo tempo alento e esperança para os outros. Que eu possa ser como Tu, sensível e misericordiosa, paciente, mansa e humilde, sincera e veraz. Teus prediletos, os pobres, sejam os meus prediletos. Teus objetivos, os meus objetivos. Que os que me veem não me vejam, Te vejam, Senhor. Que eu chegue a ser uma transparência de Teu ser e de Teu amor. Assim seja. Muito bem. Então agora vamos pensar na experiência pessoal aí, meditar um pouquinho a palavra para se aproximar mais de Jesus. E então primeiro vocês e eu também, já fiz essa semana. Após pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de Lucas 5, de 27 a 32. Segundo,
conversar com Jesus, respondendo às seguintes questões: como eu olho para os pobres e marginalizados de hoje? Responder para Jesus a verdade do coração que ele conhece. O que sinto quando olho para eles? O que penso? Finalizar este momento pedindo a Jesus para vê-los como Jesus os vê, para ter por eles os mesmos sentimentos de Jesus. E, se preferir, conversar com Jesus escrevendo, porque é mais fácil a concentração. De repente, numa conversa dessa, a gente passa até horas conversando com Jesus e faz muito bem. E aí a graça dele nos cura e nos direciona a ele. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos ouvir rezando mais esta canção. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi
foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,